Oi, pessoal. Já tem gente entrando. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos compartilhar, gente, essa live para mais pessoas terem acesso. Hoje é a última live de nutrição. A gente vai finalizar a live essa semana, né? Na sexta. Mas de nutrição hoje é a última. Até que a gente veja se vai continuar ou não o projeto. Mas por enquanto essa é a última live. Estou tentando abrir no computador também para ver as respostas de vocês que eu não consegui ver na última live. Porque a câmera fica dobrada, né? Fica de lado. Acho que eu achei. Achei. Me dá um oi aí, gente, para ver se tá tudo certo. Me fala se o vídeo tá ok. Se tem algum chiado ou ruído no som. Que eu coloquei hoje o fone, que tá muito barulho aqui por perto. Só me fala se tá ruído, se tá ok, pra gente poder começar. Acho que eu achei. Achei, né? Então vamos lá, vocês vão me falando aí qualquer coisa. Hoje eu tô com os comentários, hoje podem fazer perguntas e aí eu vou respondendo, tá? No final da live. Hoje a gente vai falar de reeducação alimentar. Falar para você que não sabe por onde começar, para você que não tem uma ideia do que começar a fazer. Como que eu começo uma reeducação alimentar e por quê? Você não sabe qual o primeiro ato ou atitude que você precisa fazer para essa mudança. Então eu vou dar 5 passinhos hoje para vocês começarem essa mudança pelo comportamental. Então não adianta só a gente aprender o que comer, eu falar para vocês come isso, faz isso, tira esse tipo de alimento, coloca esse, que só isso não vai ajudar. Então a gente precisa trabalhar o nosso comportamental também. A gente precisa unir essas duas coisas para quem está querendo essa mudança, né? Esse processo novo, essa reeducação alimentar, para quem está visando uma saúde melhor, hábitos melhores. Então a gente tem que trabalhar tanto comportamental, tanto na alimentação. Então o que eu vou falar para vocês? A primeira ação que a gente precisa ter, vou dar 5 passinhos, é ter pensamentos positivos referente ao que é a alimentação saudável. Como assim? Se você já tem aquela crença, né, antes de começar tudo, se você já pensa algo sobre alguma coisa, se você já tem uma crença de que a alimentação saudável é ruim, por exemplo, se você já tem uma crença de que fazer uma atividade física é ruim, isso vai acabar prejudicando nesse processo de reeducação alimentar. Então a primeira dica que eu tô é ter um pensamento positivo referente à alimentação saudável. Você tem que pensar em ter uma alimentação saudável de que forma? Isso vai te fazer bem. Eu tendo uma alimentação saudável, eu vou ter uma saúde melhor, eu vou ter uma terceira idade melhor, eu vou ter benefícios. Então vamos tirar as crenças de que é ruim ter uma alimentação saudável. Acho que assim melhorou a luz, né? Tava subindo e descendo essa luz aí. Então, retomando, a gente tem que mudar esse tipo de pensamento negativo referente a ter ou não uns hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividade física, etc. Então, tira os pensamentos ruins. Essa é a primeira atitude que você tem que ter
para ter uma reeducação alimentar. Você tem que decidir isso antes, você já tem que saber disso antes, quando você quiser realmente começar lá o seu processo de reeducação alimentar. Ainda nessa dica, eu diria para você elevar o seu estado emocional. Como assim? A gente tem vários estados emocionais provados pela ciência, etc. Triste, depressivo, a gente tem um estado neutro, a gente tem um estado emocional que pode estar em amor e etc. A gente tem que estar em um estado emocional bom, um estado emocional positivo, que seria humor. A gente tem que melhorar já o nosso humor. A gente não pode deixar seguir o processo, eu vou fazer uma reeducação alimentar para emagrecer, para eu conseguir ser feliz. Não, já começa a mudar seu estado emocional agora. O pensamento positivo que você vai ter sobre a alimentação já vai te ajudar a elevar esse estado emocional. Então, haja com mais amor, haja com mais humor, com mais leveza, e isso vai te ajudar nesse processo de reeducação alimentar, sim. A segunda dica é que você tem que ter autonomia sobre a sua alimentação. Não adianta você ficar colocando culpa em terceiros. Eu quero ter uma reeducação alimentar, eu quero ter uma alimentação melhor, mas o meu esposo não come direito e isso acaba me atrapalhando. Mas minha mãe e meu pai cozinha e isso acaba me atrapalhando porque eles fazem comidas que não são saudáveis, comidas gordurosas, etc. Isso não é desculpa para você no seu processo de reeducação alimentar. A sua autonomia, a sua autoridade sobre o que você come ou não é sua e a gente não pode passar isso para terceiros. Então, a segunda dica que eu dou para você melhorar a sua alimentação é você ter autonomia. Você tem que saber que você manda na sua alimentação. E ainda dentro dessa autonomia, o alimento ele também não tem autonomia sobre você. Então, assim, antes de você cair em uma compulsão alimentar, você olha um alimento, deseja e acha que não consegue ficar sem comer, saiba que é você que tem que ter autonomia sobre o alimento. É você que manda na sua comida e não ao contrário. É você que decide comer ou não. Não é a comida que decide por você. Não é ela que vai decidir por você. Não é ela que vai te engordar ou te emagrecer. Essa autonomia é sua. Então não terceirize isso também. O terceiro passo, você precisa tomar uma atitude. Para você se reeducar, para você ter uma alimentação melhor, até em questão de hábitos também, de prática de atividade física, você precisa tomar uma atitude. Você precisa decidir. Como assim tomar uma atitude? Por exemplo, se fosse no exercício físico, ir para uma academia ou já começar uma caminhada. Tomar uma atitude. E na alimentação, como que a gente pode fazer? A gente pode ver o que é ruim e o que é bom. Qualquer ser humano vai saber a diferença de um e de outro. Por exemplo, o que é melhor? Um alimento natural, uma fruta, um legumes, uma verdura, um alimento in natura ou um alimento já processado? Aquele que você compra lá no mercado que já vem pronto no pacotinho. Qual é o melhor? Qual é o alimento ruim, qual é o alimento bom? Isso até se você for questionar com uma criança, ela vai ter essa noção do alimento saudável, que é fruta, legumes e verduras. A gente já faz isso na nossa cultura, a gente já fala que esse é o alimento saudável. Só que às vezes a gente fala que esse é o saudável e o que é ruim. E fala que o que é industrial é o bom, é o gostoso. Então a criança acaba aprendendo isso também. Mas ela sabe que um é o industrial e o outro é o in natura. Nós adultos a gente sabe diferenciar o bom e o ruim com muito mais clareza. Então você vai saber numa compra de mercado qual é o bom e qual é o ruim. Qual eu vou ter que dar preferência agora? Eu vou preferir o quê? E nas preparações? O que é melhor, fritura ou cozimento? A gente também tem essa noção, isso já está em nós. É da nossa cultura já. Então a gente sabe qual que é o ruim. O nosso cérebro já sabe o que vai engordar e o que vai emagrecer. Então vai por essa linha. Você já tem que ter esse senso de bom e de ruim.
Agora, o que vai ficando mais avançado, que você precisa aprender com um profissional, aí você procura o profissional. Por exemplo, aquele mito do pão e da tapioca. Os dois são praticamente a mesma coisa. O que muda é o índice glicêmico, que é o que joga a glicemia lá para o nosso corpo mais rapidamente ou não. O que eu vou ter glicemia no meu corpo mais rápido, simplificando, mais rápido ou não. É isso que vai diferenciar um do outro, tá? Quarto passo, não sofra durante esse processo. Todas essas dicas, essas primeiras dicas que eu tô dando agora, é referente mais ao nosso comportamental. Para quem tá querendo fazer essa reeducação alimentar e mudar de hábitos, tá? Então, não sofra. Como assim não sofra? Não sofra durante o processo. Se você começou uma reeducação alimentar hoje, você fez uma semana certinho, e aí no final de semana, determinado momento, você caiu em compulsão, comeu muito doce, uma pizza. Não sofra por isso. O que vai diferenciar, eu acho que eu já até falei em outra live, não sei se foi aqui do 15, é o que você vai se falar depois. Se você vai ser positiva ou negativa. Como assim? Eu caí em compulsão agora, não adianta eu ficar me xingando, me depreciando. O que eu preciso fazer é analisar o que eu fiz, tá? Caí em compulsão, não foi legal, vai me prejudicar. Bola pra frente. Então não fica sofrendo naquele erro que você cometeu. Você tem que sim analisar e saber que para você foi um erro naquele momento, essa alimentação inadequada, mas que bola pra frente. A próxima vez eu não caio de novo em compulsão. Agora eu já sei como agir. Da próxima vez eu não vou cair em compulsão alimentar. E vamos seguir. Então não fica sofrendo por aquilo que você fez de errado. Foca no que você está conseguindo fazer. Foca nos seus pontos positivos. Foca no que você conquistou essa semana. Não fica focando naquilo que você não conseguiu fazer. Naquela comida que você não conseguiu deixar de comer. Foca na sua alimentação que você fez bem. Foca no seu exercício que você conseguiu fazer 3 dias 3 dias essa semana. E semana passada você só fez um, por exemplo. Então foca nisso, se dê momentos de vantagem, tá? Não fica sofrendo. E o quinto passo é não desistir. Se você desistir no processo, você nunca vai chegar no seu objetivo. Tanto na reeducação alimentar, quanto em qualquer outra coisa da nossa vida. Então mantenha o foco, se precisar, retoma do zero. Se você achou que, por exemplo, eu fiz um mês certinho, minha reeducação alimentar, estou indo muito bem. Caiu em compulsão, um final de semana desistiu e jogou tudo pro ar? Sem problema, volta do zero, começa tudo de novo. Só não desiste, porque senão você nunca vai chegar lá. Tenha foco, visualize aquilo que você quer atingir, visualize onde você quer chegar e não desista. Esse é um segredinho. Agora, em relação à alimentação, essa foi as dicas básicas para você conseguir se manter no foco, né, a cabecinha, se manter concentrada para esse processo de reeducação alimentar, porque ele não vai acontecer em uma semana ou 2. É um processo. Pode ser que uma pessoa leve 2 meses, a outra pessoa leve 6 meses para fazer uma reeducação alimentar. É muito individual. Não tem como dar um prazo específico. Cada um vai ter a sua reeducação alimentar e seguir no seu tempo. Sem exagerar, sem sofrimento, sem ter que se matar em uma academia. Então, reeducação alimentar, mais atividade física vai te levar ao seu foco. Agora, em relação à alimentação, para você que está querendo mudar a alimentação e não sabe por onde começar, o que fazer, o que comer, por onde eu começo, né? Você não tem nem noção. Você pode começar pela sua quantidade de água ingerida. Se você quase não ingere água, é uma boa meta para você se colocar. E faça essas metas semanalmente. Então você vai pensar, por exemplo, hoje é quarta-feira. De quarta hoje até quarta-feira da semana que vem. Como que vai estar? Se vai estar bom, se você conseguiu atingir sua meta. Eu dei essa dica de água, da quantidade, acho que na primeira live minha. Não lembro. Mas você pode fazer no mínimo 35 ml de água para o seu peso. Então, você pesa 60 quilos,
60 quilos vezes 35 ml de água. E se coloca como meta. Ou você pesa 70 vezes os 35 ml e foca nessa meta. Coloque ela semanalmente. Não fica pensando no mais para frente. Então, para quem está querendo começar essa reeducação alimentar e não sabe por onde começar, a dica da água é uma boa dica. Ela vai melhorar aspectos do cabelo, pele, vai ajudar no emagrecimento, tá? A ingestão adequada de água. Ela vai ajudar no nosso trânsito intestinal, ela melhora, né? Ajuda a gente a ir ao banheiro, então vai ajudar também. Em questão de todo o organismo, tudo ela vai ajudar a você se manter adequada em aspectos de hidratação. Outra dica que eu dou, referente à alimentação, para você começar a se reeducar, é começar a tirar aqueles produtos processados, aqueles produtos prontos e começar os produtos in natura. Tira o que você compra pronto lá no mercado, que já vem no saquinho, que já vem embalado, por exemplo, uma lasanha que já vem pronta, embalada. Vai tirando esses produtos processados e ultraprocessados. O que são os ultraprocessados? Aqueles salgadinhos tipo Cheetos não tem valor nenhum nutricional, é só caloria. A gente chama de caloria vazia. Então começa a tirar essas calorias vazias da sua alimentação e colocar as calorias que realmente vão te trazer algo mais. O que seria esse algo mais? Os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo. Então começa a tirar os industrializados aos poucos e vai adicionando aquilo que você não tem costume. Uma salada, uma fruta, e com o tempo você vai adequando a quantidade. Comeu salada 2, 3 vezes na semana, vai aumentando, 4, quem sabe todo dia. Se você conseguir no almoço e no jantar, aí você vai se adequando aos poucos. Coloque metas semanais também. Então, se essa semana, por exemplo, eu conseguir tirar 3 dias de refrigerante, se eu tomo todo dia, vitória para você, vitória para nós. Considere isso uma vitória e comemore essa vitória. E aí o que você faz? Na semana que vem outra meta. Se você conseguiu deixar de beber refrigerante 3 dias, você consegue 4. E assim por diante. Aí você vai evoluindo por semana, evoluindo passo a passo. Então a gente já falou da água e a gente já falou de tirar o excesso de industrializados e colocando os alimentos naturais. Outra dica que também é uma continuação dessa, porque tem muito nos industrializados, é o sódio. O sódio ele é usado muito na indústria para preservar os alimentos. Esses alimentos que a gente compra já pronto para consumo, tem excesso de sódio, a maioria. Então o que você vai fazendo? Tirando o sódio da dieta, tanto das preparações que a gente faz em casa, quanto desses industrializados. Isso já vai ajudar, só essas 3 que eu falei já vai ajudar a gente a reter menos líquidos no corpo e perder peso. Simples 3 passinhos que você pode dar na sua alimentação para ir se reeducando, tá bom? E uma outra dica é o açúcar. Se você consome muito açúcar, se você come muito doce pronto, se você come muita sobremesa doce, aquela sobremesa de compota, um pudim que a gente faz em casa que é bem doce, e diminuindo a quantidade. Então essa é a 4ª dica que eu dou, e diminuindo o açúcar da dieta. O açúcar ele é inflamatório, ele vai inflamar nosso corpo. Ele vai, por exemplo, a celulite. Celulite, que é a gordura no nosso corpo, que é o que está lá mais nas mulheres, mais na perna, geralmente é mais em mulher. Na perna, no glúteo, na coxa, às vezes na barriga. A celulite é inflamação. É aquele excesso de carboidrato ou açúcar. Porque o excesso de carboidrato também se transforma em açúcar. Então é o excesso de açúcar no seu corpo, é a inflamação. É uma coisa ruim que está ali no seu corpo. Digamos que a doença, a inflamação é a doença, está inflamado. Então a gente tem que começar a tirar isso, essa inflamação do nosso corpo. Se você não consegue, por exemplo,
parar de tomar um café, tomar sem açúcar agora. Se você não consegue, o que você faz? Eu geralmente não indico os adoçantes. Eu prefiro que o cliente, né? Eu prefiro que você vá diminuindo o açúcar aos poucos, até que seu paladar se acostume ou com o mínimo de açúcar, ou a maioria acaba ficando sem, no chá, no café, no suco. É com o tempo. E o seu paladar se adeque a ficar sem esse açúcar do que colocar os adoçantes, que é outra coisa que é industrializado também. Mesmo aqueles que são os mais naturais, por exemplo, stevia. Se você prefere, mesmo assim, usar um tipo de adoçante, procure os mais naturais. Exemplo, o stevia que eu acabei de dar, que é um adoçante mais natural, de origem natural. Mas o ideal seria você ir diminuindo aos poucos a quantidade de açúcar da sua dieta. Aí você vai também diminuindo gradualmente, como eu falei nas outras coisas. Porque a reeducação alimentar não é uma coisa drástica, não é para você fazer de uma vez. Eu já vou responder as perguntinhas, tá, gente? Eu tô recebendo hoje. Então, a reeducação, ela não é aquela coisa drástica que eu, por exemplo, como nutricionista, vou passar para você um cardápio, uma lista de coisas e você vai e faz tudo de uma vez. A gente trabalha todos os erros da alimentação, tudo de uma vez. Não. A reeducação a gente faz aos poucos. E por que fazer aos poucos? Porque tem que ser efetivo e duradouro. Quem é que consegue ficar, por exemplo, eu tomo meu cafezinho de 100 ml hoje, eu vou dar um exemplo, né? Tô dando um exemplo fictício. Meu cafezinho, eu tomo 100 ml de café com 3 colheres de sopa de açúcar. Amanhã eu vou tomar sem nada? Ou com uma colherzinha bem pequenininha de chá? Não, geralmente isso o cliente não se adapta. Então a reeducação alimentar é isso, fazer com que você vá se adaptando a uma alimentação melhor. O nosso corpo vai se adaptando a uma alimentação melhor. Tem que ser aos poucos. Outra coisa que faz a gente desistir de uma reeducação alimentar é essa mudança repentina, essa mudança brusca. Isso faz a gente desistir porque gera sofrimento. A intenção da reeducação alimentar não é gerar sofrimento. É com que você vá se adequando e se adaptando aos poucos, sem sofrimento. É uma dieta que você pode fazer para sempre, entendeu? Essa é a linha da reeducação alimentar e não simplesmente vai e faz uma dieta, faz uma lista de alimentos e você vai lá e segue e ponto final. Não é assim que eu trabalho. Geralmente a maioria das nutricionistas que seguem essa linha conseguem levar o paciente até o resultado, tá? Agora, eram essas dicas que eu ia dar hoje, tanto no comportamental, quanto essas diquinhas básicas que a gente pode ir mudando na nossa alimentação para começar a fazer essa reeducação alimentar. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntinhas. O in natura dá mais trabalho. Não necessariamente dá mais trabalho. Por que dá mais trabalho? Descascar uma batata, por exemplo? Descascar uma batata é rápido, né? Para que você vai comprar ela já toda descascada se você faz isso rapidamente? E fora que, quando a gente está mudando esse processo, a gente cria um hábito sim de ter prazer na cozinha. Então, estar na cozinha não tem que ser uma coisa negativa também. A gente pode ter prazer em estar na cozinha. A gente pode ter prazer em descascar alguma coisa. A fruta, por exemplo, a fruta é in natura, a fruta não dá trabalho. Uma frutinha ou outra você vai ter um mínimo de trabalho, por exemplo, se você quiser deixar mais prático, uma melancia. Uma melancia é grande, se você não quiser ficar cortando toda hora, você compra essa melancia, já corta ela, deixa picadinho e coloca na geladeira. Você vai comer, dependendo da quantidade de pessoas que tem na casa, até no dia seguinte já não tem mais, se tiver muita gente na casa. Se tiver poucas pessoas, 2 pessoas, 3, vai durar um pouquinho mais de dia. Mas não vai estragar e vai estar lá já prático para você. É questão de você separar aquele mínimo de tempo para se organizar. Isso é a organização.
Para quem está querendo uma reeducação alimentar, também precisa de reorganização, precisa se organizar. Já entrei em outra dica. Você tem que organizar a sua semana, por exemplo. Quando eu quero emagrecer, quando você quer emagrecer, tá? O que você vai fazer? Se organiza. Por quê? Se hoje eu tô aqui comendo XYZ, amanhã eu já não sei mais e nem tem nada na minha geladeira, o que eu vou fazer? Comprar coisa pronta. Entendeu? Eu vou chegar e não vai ter nada e o que eu vou fazer? Eu já tô pensando que não tem nada lá na minha geladeira. Tô chegando do trabalho. Não tem nada na minha geladeira, o que eu vou fazer? Tô com fome. Passo numa padaria, compro um pão e como que é mais rápido. Então é preciso que você se organize também, tanto no in natura, quanto no que vai ter na sua geladeira e dentro do seu armário. E eu já tô até dando mais dicas. Outra coisa, o ato de você comprar já e deixar no seu armário, aquilo já te predispõe a comer. Uma bolacha recheada. A gente não tem necessidade de ter uma bolacha recheada. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, inclusive doces, que são muito mais saudáveis. Se você estiver naquele momento de que quer comer uma sobremesa mais gostosa, um doce, tem muitas outras coisas que são mais saudáveis. Ou se você usa uma bolacha como lanchinho. E aí vem o in natura e a bolacha. O que é mais rápido, descascar uma banana ou abrir um pacote de bolacha? Os dois eu acho que a gente leva praticamente a mesma velocidade. Mas qual que é melhor e qual que é o pior? Qual que é o bom da alimentação? Qual que é o que você vai ter benefícios? É a caloria vazia, a bolacha ou a banana? Então, o in natura dar mais trabalho? Não necessariamente. Questão de organização. A Daniela está perguntando... Eu quase não uso açúcar, mas quando eu uso, prefiro demerara. Outra opção boa também. Se você está fazendo esse processo de reeducação e quer ir mudando aos poucos, o açúcar demerara é uma boa opção. Quais são as diferenças desses açúcares? Por que tem esse monte de tipo de açúcar? O açúcar, quanto mais refinado, quanto mais ele for o fininho, tem o cristal, tem o açúcar refinado, a gente encontra o açúcar mascavo. Então, quanto mais refinado ele for, menos nutrientes ele tem. Mais ruim, digamos assim, ele é para a nossa saúde. Geralmente, o açúcar que a gente usa no dia a dia em casa é o refinado. Então, uma boa opção já para ir mudando esse hábito e reeducando, é o açúcar demerara, que ele é menos refinado. Ele vai ter mais nutrientes que um açúcar comum refinado. É uma boa opção para começar. E aí você também pode ir depois diminuindo a quantidade nele, é questão de paladar. Então, se você, mesmo com demerara, você toma lá o seu suco e coloca 2 colheres de sopa do açúcar demerara, você pode também ir diminuindo essa quantidade. Você vai colocando um pouquinho a menos a cada dia. O paladar ele vai mudando, tá? É natural, é uma questão natural. Conforme você for diminuindo aos poucos, o seu paladar vai mudando. Agora, se você tentar diminuir de uma vez, aí eu acho que não vai dar muito certo. É aquela questão de sofrimento. Eu tomo suco com açúcar todos os dias. Hoje, não vai funcionar, não vai ser efetivo e você vai desistir de fazer. Então, faz a reeducação aos poucos. O açúcar demerara é uma boa opção. E eu acho que é isso, né, gente? Já estamos indo já para meia horinha. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Se tiver alguma dúvida, me chama no privado que a gente conversa, a gente põe mais dicas. Se quiser também a gente marca consulta e vocês fiquem à vontade para me chamar e para entrar em contato. Espero que tenham gostado. Vamos ver se vai ter outras lives ou não no 15. Mas se não, entra lá nas minhas redes sociais, que tá Emily Lima Nutri, no Facebook, no Instagram, Emily Lima Nutri no Instagram, se você quiser me seguir. E no Facebook tá Emily Lima. E tem a página também Emily Lima. Se quiser me seguir para continuar com algumas dicas, eu posto vídeos e algumas dicas escritas também, alguns posts. Me segue lá e a gente continua se falando.
pode me mandar mensagem que eu vou adorar saber suas dúvidas. E isso me ajuda também, tá? Me manda dúvida, me manda pergunta, que isso me ajuda quando eu for fazer uma live. Eu falo das maiores dúvidas, por exemplo, da reeducação alimentar agora. Bastante gente estava me perguntando já 2 semanas seguidas, bastante pessoas me perguntando sobre reeducação alimentar. E aí eu resolvi fazer a live. Então vai lá, tira sua dúvida, me pergunta e vai ser muito útil para mim gerar conteúdo para vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe a volta de cada um para o trabalho, para quem já está voltando à sua rotina. Por isso que as lives vão ser encerradas, né? Já está todo mundo voltando para sua rotina, graças a Deus. E que Deus proteja todos nós de não pegar essas doenças. Um beijo, fiquem com Deus e até um próximo encontro. Tchau, tchau.